Bom dia! Eu sou Felipe Rabelo, estudante do segundo ano de TI, do curso de Informática para Internet, lá do Instituto Federal de São Paulo, no campus São Carlos. Esse é provavelmente o único e primeiro episódio do podcast Tagarelos. Bem-vindo a ele. Este é um projeto interdisciplinar sobre a cartografia dos rios. Por isso, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a etimologia e a história, falando um pouco sobre os seus nomes. Você conhece o rio mais próximo da sua casa? Você conhece os principais rios da cidade? Você conhece o nome deles, o motivo do porquê ele tem esse nome? Vamos descobrir. Hoje nós temos dois convidados que vão falar sobre esses rios, que estudaram sobre esses rios e têm essas informações. Eu gostaria de apresentar um pouquinho vocês dois. Quem que são vocês? De onde vocês vêm? E como vocês chegaram a essas pesquisas? Tudo bem, Felipe? É um prazer estar aqui. Meu nome é Davi Possato, eu sou aluno do Instituto Federal do campus de São Carlos. Atualmente estou no segundo ano também e faço o curso do ensino médio integrado com o curso técnico de informática para TI. Bom, eu nasci e cresci aqui em São Carlos, apesar de na minha infância eu ter me mudado algumas vezes, mas acho que eu estou aqui direto desde os meus 4 anos. Então, a maior parte da minha vida foi vivida aqui, e apesar disso, de ter nascido e crescido aqui, de ter tido muito contato com a cidade, o centro, toda essa cidade, a história dela, a cultura dela, eu nunca me atentei aos rios. Pra gente é muito comum passar por um rio, um corpo d'água aqui em São Carlos, né? Você andando de carro, provavelmente, independente do trajeto que você fizer, você vai acabar passando por um corpo de rio ou algo do tipo, um corpo d'água ou algo do tipo, mas a gente nunca se atenta para isso, assim como eu também não me atentava. E aí, com esse projeto interdisciplinar e com o convite dos professores, foi uma oportunidade para eu conhecer um pouco mais da minha cidade, da história dela, da geografia dela, né, do lugar que eu vivo, que eu moro, e eu espero poder compartilhar isso com vocês nessa manhã, ou tarde ou noite, onde quer que você esteja escutando. Olá, ouvintes! Meu nome é Maria Eduarda. Eu também sou aluna do segundo ano de TI, né, do IFISP Campus São Carlos. E assim como o Davi, eu também nasci e cresci toda a minha vida aqui na cidade de São Carlos mesmo, né? E desde criança, né, sempre que eu andei pelas ruas da cidade, pelas praças e todos os lugares ali, eu sempre acabava passando pelos rios, né? Porque estão espalhados por toda a nossa cidade, né? Mas eu nunca procurei saber, de fato, a história dele, né? E a relação que ele tem com a cidade. E foi por meio do desenvolvimento desse projeto, né, integrado, que deu origem a esse podcast, foi possível tomar conhecimento dessas informações, né, de todos esses rios aí que estão por toda a nossa cidade e tem uma história que muitas das vezes a gente não conhece. Vocês. E eu agradeço muito a participação nesse projeto, tá? Eu vou então introduzir esse assunto, certo? Então eu gostaria de saber onde é que nós estamos? Como é que nós estamos localizados? Como que é a hidrografia de São Carlos? Como é que tudo isso funciona? Exato, isso daqui é realmente o nosso pontapé inicial, ponto de partida, né? Primeiro eu creio que a gente precisa ter uma visão um pouco mais geral da hidrografia de São Carlos e da localização dela, no contexto até nacional, né? A gente vê todo o panorama nacional da hidrografia de São Carlos, uma visão mais geral, para então a gente poder aprofundar com um conhecimento mais aprofundado, mais certeiro e mais bem estruturado. Nós estamos localizados no sudeste do Brasil, né, enquanto estado de São Paulo, e nós também estamos localizados no sudeste do estado de São Paulo. Nós somos verdadeiramente do sudeste, né? E assim como a maior parte do estado de São Paulo, nós também estamos localizados na região hidrográfica do Paraná. Perfeito, né? Nós estamos localizados dentro da região hidrográfica do Paraná, assim como o Davi comentou acima, né? E dentro dela existem diversas usinas gerenciadoras de recursos hídricos. Bom, nós estamos situados em 2 diferentes usinas, né? Cerca de 2/3 do território está na usina de Mogi Guaçu, e 1/3 dele
está no território da usina, né, do Tietê Jacaré ali, sendo essa, né, a última usina, praticamente, no caso, sendo essa, né, a nossa região, sendo praticamente toda situada no Tietê Jacaré mesmo, né, grande parte dela. Então, tipo, São Carlos fica numa região bem irrigada, bem vasta, cheia de rios, né? Exatamente, nós somos muito privilegiados, né, por ter diversos corpos d'água aí, e nós ficamos em uma região bem irrigada mesmo, do nosso país. Acho interessante que eu nunca tinha ouvido falar dessas informações. Eu não fazia ideia, porque quando a gente pensa na parte hídrica da cidade, a gente pensa no Rio Gregório, o Rio Monjolinho, que a gente conhece mais ou menos, né? E nessas enchentes que a gente costuma ver, mas a gente não se atenta a essa abundância de rios, né? Essa quantidade de afluentes que a gente tem na cidade, né? Exatamente, a gente, né, tem uma dificuldade imensa de se atentar para aquilo que está do nosso lado. Muitas vezes a gente olha para rios e ao longo do mundo e até mesmo do território brasileiro, mas a gente acaba esquecendo daquilo que está do nosso lado. Muitas vezes a gente passa por eles e nem percebe, nem se atenta, é algo que se tornou corriqueiro, como se fosse, enfim, algo que pode ser simplesmente ignorado. E é exatamente sobre isso que a gente quer falar. Então é isso, gente. Bora falar sobre isso um pouco. Então, mergulhando agora, vamos conhecer um pouquinho mais nossa história? Bora. Vamos. Então, beleza. Ó, eu anotei aqui uns nomes de rios. Vamos falar um pouquinho sobre o Rio Gregório, que é o mais famoso da nossa cidade, todo mundo conhece. Por que ele tem esse nome? Qual que é a história dele? Fala um pouquinho pra gente. Então, o Rio Gregório, eu acho que ele é o rio mais conhecido da cidade de São Carlos, né? Aquele rio que corta o centro da cidade, ali na Baixada do Mercadão. É aquele rio que fica perto do camelô, do Mercadão, e ele é bem conhecido, a gente conhece bastante ele justamente por conta do comércio, e eu acho que ele se popularizou sobretudo por conta das cheias, né, das enchentes. Mas, assim, o Rio Gregório, ele tem uma história muito legal. É muito complicado para a gente trazer aqui sobre a história dos rios fatos, né? É muito complicado por se tratar de uma memória eu trazer e apresentar aqui fatos ou documentos oficiais da nomenclatura dos rios. Muitos deles simplesmente começaram a popularmente serem chamados e esse é o nome que a gente chama eles até hoje. Então é muito difícil. Mas a história do Rio Gregório, segundo, né, segundo a tradição e até alguns documentos da nossa memória oficial de São Carlos, ele tem uma história muito interessante e eu acho que ela até se popularizou. O Rio Gregório, ele antes dele ter esse nome, ele era chamado de Águas de Servidão, que eu não sabia também, eu aprendi durante esse trabalho, era uma informação que eu não sabia, para mim que ele era Gregório desde sempre, né? A gente não imaginava o que era antes disso, mas ele chamava Águas de Servidão. E aí, enquanto São Carlos estava sendo construída, enfim, enquanto ela estava se expandindo enquanto cidade, na verdade, enquanto ela ainda era um território de sesmarias, nas terras de um dos sesmeiros, que eu não me recordo o nome, havia um poceiro que estava em tese invadindo essas terras. E aí, quando o dono dessas terras passou para ir vendo como que estava, né, as posses dele, como que estava todo o território que o pertencia, ele encontrou esse sesmeiro, que em tese chamava Gregório, e acabou expulsando esse morador das suas terras, né, uma vez que ele estava ali como um intruso. E justamente por isso o rio foi batizado, cresce, né, que o rio foi batizado com o nome desse poceiro que foi expulso, como Gregório, o córrego do Gregório, e, enfim, até acabou se popularizando uma historinha de que numa dessas enchentes, o Rio Gregório, ele derrubou a estátua do Jesuíno de Arruda, e aí falaram, né, que era o Jesuíno de Arruda que havia expulsado. O Gregório voltou. Então, o Gregório se vingou do Jesuíno, que o Jesuíno tinha expulsado ele, mas segundo o que consta, né, os documentos que a gente tem da nossa memória oficial aqui,
Se eu não me engano, tem um documento de um advogado do século XVII que trata sobre esse assunto, e o Sesmero, né, o dono das terras, cujas quais o Gregório estava, em tese, invadindo, não era Jesuíno de Arruda, era um outro nome importante da nossa cidade, mas eu me recordo que não era jesuíno. Fake news, essa historinha. O Gregório não se vingou, apesar de ser uma baita de uma história para se contar, né?